no livro de Números, capítulo 13, versículos 1 a 3. Números 13, versículos 1 a 3. Estaremos lendo só esses 3 versículos. Na verdade, poderíamos ler todo o capítulo, mas estaremos resumindo e explicando algo para que você possa entender melhor. Números 13, de 1 a 3, que diz assim a palavra do Senhor. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Na sequência dos versículos, queridos, temos toda a lista, os nomes dos homens que foram enviados por Moisés, dentre eles Josué e Caleb. Na verdade, eram 12 homens, 12 espias, cada um deles eram príncipes de suas tribos, homens importantes, um dos principais de cada tribo. E Moisés a dedo escolheu esses 12 homens. E Deus ordena a Moisés, como nós lemos agora há pouco, que enviasse esses homens para que eles pudessem reconhecer a terra de Canaã. Deveriam ser homens importantes de cada tribo, como acabamos de falar. E assim Moisés o fez. No versículo 6 nós vemos a presença de Caleb e Josué no versículo 8. Então é algo, querido, que chama muita a nossa atenção. E Moisés os ordenou que subisse por um determinado lugar, depois fossem para o sul e pelo monte. No versículo 17 ali, assim Moisés o fez. E ordenou também que observassem a terra, como eram os habitantes daquela terra, se eram muito ou se eram poucos, se eram fortes ou não, se haviam fortalezas nas cidades, o tipo de solo, se era fértil ou se não eram férteis, se haviam árvores. Tudo isso Moisés orientou que fizesse. E mandou também que trouxessem algum fruto daquela terra. E era exatamente o tempo das uvas, da colheita das uvas. E exatamente como Moisés ordenara, aqueles homens fizeram. Agora, querido, imagina aquele povo na expectativa daqueles homens voltarem de viagem, com boa notícia, sabedores que o Senhor havia preparado uma terra para eles. Passaram por determinadas situações no deserto, murmurações, mas também passaram pelos cuidados do Senhor. Puderam presenciar, puderam viver os cuidados do Senhor durante as suas estadias ali no deserto. Aí chega a oportunidade de conhecer, mesmo de ouvir falar, a terra cuja promessa foi feita pelo nosso Deus a eles. E gerou aquela expectativa daqueles homens voltarem com boas notícias, como seria a terra, se eles poderiam já se preparar para viajar. De repente, alguns já até prepararam os seus pertences para viajar. E aqueles homens demoraram a chegar, mas ao fim de 40 dias, os homens voltam. Eu vou ler com você aqui um pouco, a partir do versículo 26, para que você possa entender um pouco. E eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e voltaram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Queridos, os frutos daquela terra, a uva era tão grande que 2 homens tinham que carregar um cacho de uva. Imagina você, 2 homens serem necessários para carregar um cacho de uva. Versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes,
Verdadeiramente, mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disse: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Queridos, alguns homens prestaram um relatório que aquele povo não esperava ouvir. Eles começaram a falar que havia ali perigo contra eles, que os homens eram fortes, que as cidades eram fortificadas, que eram mais fortes do que eles. Até os compararam em gafanhotos diante dos moradores da terra de Canaã. Mas Caleb tenta mostrar ao povo que podiam confiar em Deus mesmo diante daquela situação. Mas o povo começou a chorar no capítulo 14, blasfemar contra Deus, e até sugeriram um capitão para voltarem ao Egito. Olha só, o povo sofreu tanto no Egito, foi tirado por Deus diante de milagres e prodígios, sinais, mas mesmo assim eles desejaram voltar ao Egito. Caleb e Josué rasgaram as suas vestes em sinal de muita angústia e tristeza, devido à atitude daquele povo por darem ouvido aos 10 homens que de forma negativa prestaram relatório a todo o povo de Israel. E começaram a falar da confiança que deveriam ter no Deus de Israel. Mas o povo estava tão cego na incredulidade que queriam até apedrejar os dois. Aí para Deus foi o fim da picada, meu querido. Deus, a partir daí, toma uma decisão severa contra aquele povo. E mesmo Moisés tendo intercedido por aquele povo, sabendo que Deus deu um ultimato, Moisés intercede em favor daquele povo, mas Deus não volta atrás na sua decisão. No versículo 14, no capítulo 14, no versículo 22 e 23, quero ler com você rapidinho aqui. 22, o que trouxe que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, nenhum daqueles que me provaram e provocaram verá. Deus toma a decisão que ninguém entraria na terra depois que eles tomaram a decisão de apedrejar Caleb e Josué, e tentaram o Senhor, duvidando daquilo que aqueles homens de Deus haviam falado. Não adiantou nem a intercessão de Moisés. Querido, mas Deus é muito justo e não permite que aquele que deposita toda a confiança nele pague pelos erros dos incrédulos. No versículo 24, Deus fala assim a Moisés: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei à terra em que entrou a sua descendência a possuir a herança. Deus disse que aqueles homens provocaram ele e, portanto, não entrariam na terra, mas Caleb teve um espírito diferente. Deus não permitiu que Caleb pagasse pelos erros dos incrédulos. Aquele povo deu ouvidos às vozes negativas, a voz daqueles 10 espias que não confiaram no Deus Todo-Poderoso. Eu te pergunto, a quem você tem dado ouvidos? Você tem dado ouvidos para quem, queridos?
Em 1 João, capítulo 1, versículo 4, nos exorta a não crermos em todo espírito, mas provarmos se o espírito são da parte de Deus ou não, porque muitos falsos profetas têm vindo ao mundo. É preciso que você busque do Senhor discernimento para saber quem é instrumento de Deus na sua vida e quem não é, queridos. A melhor maneira de você não esquecer do que Deus lhe fez é pedir a Deus discernimento. Mateus 13:11, Jesus disse aos discípulos que a eles é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a outros não. 2 Coríntios diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, 2 Coríntios 4:4. Então a melhor maneira de você não esquecer que Deus fez por você e que Ele é poderoso para cumprir o que promete é só lembrar do seu Filho Jesus Cristo. Depois que aquele povo murmurou contra Deus, todos morreram no deserto e não entraram a possuir a terra. Nem mesmo Moisés entrou, meu querido, devido a uma simples murmuração. E Deus, após a morte de Moisés, institui Josué em lugar de Moisés. E passados muitos anos, Josué assume o seu lugar. Mas além de Josué, existia mais alguém que esperava o cumprimento da promessa de Deus. Eu quero ler com você lá em Josué, capítulo 14, para nós encerrarmos. Josué 14, a partir do 6, de 6 a 14. Que diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho 85 anos. Versículo 14, portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor de Israel. Queridos, a fidelidade, a confiança e amor por Deus fez Calebe esperar por 45 anos. Calebe tinha 40 anos quando Deus prometeu que ele entraria na terra e possuiria por herança parte da terra. E com 85 anos ele reivindica o seu direito. E por culpa do erro de outros atravessou o deserto por 40 anos. Mas foi melhor esperar e conquistar do que se rebelar e morrer no deserto. Querido, é melhor você esperar a conquista do que você morrer sem amparo, como um cão qualquer no deserto. Não dê ouvidos a qualquer pessoa. Tenha discernimento para que você ouça aquele que Deus enviar a você. Porque se você der ouvidos a qualquer um, você pode estar também morrendo no deserto. Que Deus abençoe essa palavra